Alexandre de Moraes está assustando o mundo. É o que se pode depreender depois da leitura de um artigo do jornal americano The New York Times. Assinado pelo jornalista Jake Nikas, o artigo enfatiza que o Brasil caminha numa direção muito perigosa para a sua estabilidade democrática. O ministro Alexandre de Moraes tornou-se a pessoa que decide o que pode ser dito online no Brasil. A resolução aprovada pelo TSE permite à Suprema Corte agir de ofício, ou seja, sem ser provocada pelo Ministério Público ou por advogados. No entender do autor, é uma das ações mais agressivas tomadas por qualquer país para combater informações falsas, supostas informações falsas. Ao permitir que uma única pessoa decida o que pode ser dito na internet no período que antecede as eleições, que serão realizadas em 30 de outubro, o Brasil se tornou um caso de teste num debate crescente sobre até onde se pode ir no combate às supostas notícias falsas. É o que afirma o artigo. Quem define o que é notícia falsa? Onde está a tipificação penal? Existe crime nesse tipo de divulgação? O Brasil realmente aterroriza o mundo. Isso porque, apesar de todos os pesares, ainda somos considerados uma democracia. Apenas considerados, ressalte-se, por necessário. Todos nós sabemos a importância da livre circulação de notícias, de informações, de comentários, de denúncias, e de que o Brasil já possui uma legislação que foi votada pelas instâncias adequadas, que no caso é o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Então o que é que diz a lei brasileira? Todos aqueles que cometerem excessos perante a legislação pátria serão efetivamente punidos ou punidos na forma da lei. Existe processo que pode ser movido para combater falácias eleitorais, acusações mentirosas, se houver, que é o caso da calúnia, da injúria e da difamação. Mas o que está fazendo o ministro Alexandre de Moraes realmente causa espécie. A todos, não apenas aos jornais americanos, porque não foi apenas o The New York Times. Outros veículos de comunicação também já se posicionaram assustados com o que está acontecendo no Brasil. Enquanto você vê os jornais de outros países se manifestarem sobre o assunto, aqui no Brasil o que se percebe é o silêncio cúmplice, é a omissão da imprensa brasileira, que ouve a Constituição sendo violada, que ouve tudo isso e nada diz, nenhum editorial, nenhuma linha para contestar, para questionar. A omissão talvez seja o maior de todos os crimes. É o que se diz, né? A gente, quando é omisso, inclusive corrobora com muitos atos criminosos, com muitos atos que são feitos, são praticados ao arrepio da lei. Mas muita gente também se pergunta quem é o Alexandre de Moraes, como é que ele chegou ali? Porque o Brasil, ele passou a discutir a política de maneira mais efetiva muito recentemente, talvez nos últimos 10 ou 15 anos. Antes, nós éramos completamente alijados desse processo. E as redes sociais deram uma contribuição muito grande para que esse debate acontecesse. O Alexandre de Moraes, ele é professor de universidade em São Paulo, egresso de universidades em São Paulo, depois foi secretário de Estado no governo Geraldo Alckmin, lá no estado de São Paulo, e pelo Geraldo Alckmin indicado ministro da Justiça no governo Temer. Ali ele se notabilizou perante ao então presidente, que é considerado como um golpista pela esquerda brasileira, porque ele assumiu após o impeachment da Dilma, de quem ele era vice. Ele se tornou uma pessoa da mais estrita confiança do então presidente Michel Temer, que na vaga aberta para o Supremo Tribunal Federal o indicou. Então veja bem, professor de universidade, secretário de Estado do Geraldo Alckmin em São Paulo, indicado pelo Geraldo Alckmin para o Ministério da Justiça no governo Temer, indicado pelo Temer para o Supremo Tribunal Federal. E agora nós vemos o Geraldo Alckmin candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Claro que eu não estou com isso fazendo nenhuma insinuação, malévola ou não. Longe de mim. O que eu estou é elencando fatos e fazendo aqui uma cronologia para que as pessoas possam analisar, ao seu modo, o que está acontecendo no Brasil atualmente. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de trazer aqui um poema. Um poema, sim. Eu já disse esse poema em outra oportunidade quando jornalistas foram agredidos.
E volto a dizê-lo aqui, no momento em que a nossa liberdade é ameaçada por excessos de quem deveria proteger a nossa Constituição. Bom, pessoal, esse é o poema que eu quero ler para vocês, né? Eu não vou interpretar o poema. Em outra oportunidade eu posso até fazê-lo, mas eu quero ler para vocês a partir aqui de um site chamado poesiaspoemaseversos.com.br. Recomendo, se você gosta de poesia, se você gosta de literatura, acessar esse site. No Caminho com Mayakovsky, que é um poema do poeta brasileiro Eduardo Alves da Costa. Muito diferente daquilo que possa imaginar o leitor desavisado, né? Porque muita gente acha, inclusive, que esse poema é do Bertolt Brecht, um poeta alemão. Mayakovsky, ele é citado aqui no poema do Eduardo Alves da Costa, um poema muito famoso e muito mencionado quando se trata sobre censura, quando nós vamos falar sobre agressões à liberdade de expressão e de imprensa. Diz o seguinte: assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim me aproximo de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer, por andar ombro a ombro com um poeta soviético, lendo teus versos, aprendi a ter coragem. Tu sabes, tu conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz, e nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. No silêncio de meu quarto, a ousadia me afogueia as faces e eu fantasio um levante. Mas amanhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade como um foco de germes capaz de me destruir. Olho ao redor, e o que vejo e acabo por repetir são mentiras. Mal sabe a criança dizer mãe, e a propaganda lhe destrói a consciência. A mim, quase me arrastam pela gola do paletó à porta do templo e me pedem que aguarde até que a democracia se digne a aparecer no balcão. Mas eu sei, porque não estou amedrontado a ponto de cegar, que ela tem uma espada a lhe espetar nas costelas, e o riso que nos mostra é uma tênue cortina lançada sobre os arsenais. Vamos ao campo, e não os vemos ao nosso lado do plantio, mas ao tempo da colheita lá estão, e acabam por nos roubar até o último grão de trigo. Dizem-nos que de nós emana o poder, mas sempre o temos contra nós. Dizem-nos que é preciso defender nossos lares, mas se nos rebelamos contra a opressão, é sobre nós que marcham os soldados. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. E deixe seu gostei para qualificar o nosso vídeo junto ao YouTube. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.